Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 23 em diante, diz assim: Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com um povo de Deus, do que por um pouco tempo ter gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé, passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé, é assim que Hebreus, capítulo de número 11, vai iniciar o texto, ou a escrita, ou a narrativa. Pela fé, Abel. Pela fé, Enoque. Pela fé, Noé. Pela fé, Abraão. Pela fé, Isaque. Pela fé, Jacó. Pela fé, José. Veja que o escritor, ele inicia o capítulo de número 11 falando pela fé. E a palavra ou o termo pela pode facilmente ser substituído pelo termo sobre. Então poderíamos aqui falar sobre a fé Abel, sobre a fé Enoque, sobre a fé Noé, sobre a fé Abraão, sobre a fé Isaque, sobre a fé Jacó, sobre a fé José. Poderíamos substituir o termo pela por sobre, porque quando olhamos para o escrito ou o escritor de Hebreus 11, eu percebo que ele não está falando de si, da sua história, da sua experiência, mas ele fala em relação à fé de outra pessoa, de um agente secundário, de um agente terciário. Então ele se refere a outra pessoa, porque existe uma diferença entre falar sobre e falar de ou falar da. Falar sobre é falar de fora. É como se eu fosse aqui um narrador da tua vida. Eu não estou vivendo o que você está vivendo. Por isso, quando eu vou falar das tuas experiências, eu não falo da, eu falo sobre, porque eu não tenho essência, eu não tenho primazia, eu não estou no enredo, eu não estou na narrativa, eu não estou dentro, eu estou do lado de fora. Por isso, eu falo sobre. Agora, quando eu falo da, ou quando eu falo de fé, eu falo de mim. Eu vou contar um testemunho aqui para poder edificar a alma dos irmãos, o espírito dos irmãos, a fé dos irmãos. Aconteceu comigo isso, e foi assim que Deus fez. Eu estou falando de mim. Logo, quando eu falo de mim, quando eu falo das minhas experiências, eu estou falando de, com propriedade, de dentro. E quando olhamos para Hebreus 11, nós vemos que o escritor não está falando de dentro, ele está falando de fora, porque ele conta e descreve a experiência de fé, a atitude de fé, o posicionamento de fé que outras pessoas tiverem, não ele. Por isso, sobre a fé Abel, pela fé Abel, sobre a fé Enoque, pela fé Enoque, pela fé Abraão, sobre a fé Abraão, e assim sucessivamente. Ele está falando de outra pessoa e não dele. E quando nós olhamos para a fé, assim como a adoração, a fé também ela é muito particular. Eu disse aqui algumas quartas-feiras passadas, quando eu iniciei falando sobre fé, eu disse que a adoração, ela é muito particular. Então você e eu, nós temos jeitos distintos, peculiares, diferentes de adorar. Eu tenho um jeito de me prostrar diante dos pés da cruz, diante dos pés de Jesus na cruz do Calvário. Você tem outro. Então a adoração, ela é muito particular, muito íntima, muito
peculiar. E quando falamos da fé, acredito que a fé é a mesma coisa que a adoração. Logo, eu posso dizer para você que estamos em níveis diferentes de fé. Se eu fosse aqui comparar a fé como se ela fosse uma escada, nós estamos em degraus diferentes de fé. E isso é tão verdade que João, o apóstolo, estava andando com Pedro, outro apóstolo, e eles foram ao templo para orar, porque falando também sobre oração, eu disse aos irmãos que os judeus tinham um local de oração, um local específico para orar. Então eles vão ao templo a orar, e quando chega lá, na porta, ou em uma das portas do templo, tinha ali um paralítico. E aí então Pedro olha para aquele paralítico e diz assim: olhe para nós. Por que ele fala nós, primeira pessoa do plural? Porque está ele e João. Olhe para nós. Não temos prata, não temos ouro, deixei o emprego, o caixa zerou quando Jesus morreu, acabou, não temos recurso. Agora olhe para mim, o que eu tenho, isso eu te dou. A lição que eu tiro desse texto é o seguinte: eu tenho fé para te curar. Se João tem ou não, é problema dele. Eu sei que ele e eu estamos duros, não temos dinheiro. Agora, se ele tem fé, é problema dele. Eu tenho fé para te curar. Logo, estamos em níveis diferentes de fé. Não estamos nos mesmos patamares. Não é porque você cresceu comigo que você tem o mesmo grau de fé que eu, ou vice-versa. Não é porque eu e você congregamos na mesma comunidade cristã que temos o mesmo nível de fé. A fé é como se fosse um termômetro. Cada um está em um grau diferente. Uns menos, outros mais. Mas o que é certo dizer é que todos nós, em um determinado momento da nossa história, existem circunstâncias que exigem de nós fé. E volto a dizer, algumas pessoas vão usar mais a sua fé do que outras pessoas, mas todas as pessoas, todos nós, passamos por circunstâncias diferentes e é um momento em que vamos precisar de usar a fé. E você tem, e eu tenho. E quando olhamos aqui então para Hebreus capítulo de número 8, nós vamos ver que ele está descrevendo a história, a vida de personagens que tiveram ênfase, postura, posicionamentos de fé. E queria eu, oxalá, quem dera, que na história de nossas vidas, alguém estivesse escrevendo e pudesse falar também de nós, como o escritor de Hebreus falou desses homens, pela fé, sobre a fé. Rodrigo Ferreira, ou ele cita o teu nome e coloca o teu ato e o teu feito de fé. Na história de nossas vidas, eu desejo que aconteça isso, que alguém que está de fora possa relatar que fulano de tal, que você, que eu, nós conseguimos conquistar algo, conseguimos fazer algo pela fé. Ele vai falar sobre, não vai falar de dentro, mas você e eu estamos dentro, então ele fala do que nós fizemos. Quem dera se alguém escrevesse algo do tipo de nós, ou em vez disso, o que ainda de fato às vezes acontece, é que algumas pessoas escrevem assim: não, fulano de tal, ele pela ira espanca os seus filhos, pela raiva ele xinga a sua esposa. Que não seja esse tipo de narrativa ou descrição que venham descrever ao meu respeito, nem ao teu respeito. Mas que se for escrever alguma coisa sobre a tua vida, que escrevam pela fé
E aí colocam então o teu nome. E desde o verso de número 4 até o verso de número 22, nós vamos ver que ali o escritor de Hebreus, ele fala de diversos homens, como nós já citamos, Abel, Enoque, Abraão e assim vai, Noé, e todos esses que nós já citamos aqui. Quando chega no verso de número 23, o escritor ele começa a falar sobre um outro personagem, um outro homem que nós tiramos o chapéu, nós reconhecemos como um homem de fé, Moisés. Moisés é um homem de fé, todos nós aqui concordamos nisso, é unânime. Moisés é um homem de fé, mas até ele se tornar este homem de fé, ele trilhou por alguns caminhos um pouco meio que tanto esquisitos, tentando fugir até mesmo da fé que ele mesmo possuía, porque quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que esse Moisés, ele chama a atenção desde quando ele é novo, desde quando ele era criança, e quem descreve isso não é Moisés. O escritor de Hebreus escreve que ele era formoso, e também Estevão, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 7, no verso de número 20, nós vamos ver que Estevão, ao falar, ao relatar sobre Moisés, ele diz que Moisés era formoso quando era criança, quando ainda era jovem. Logo, quando Moisés andava nas ruas do Egito, andava no palácio do Egito, Moisés ele chamava a atenção, despertava o interesse. Ele era aquele tipo de criança que fala assim, ó, essa criança é especial, esse moleque é diferente, esse aí vai vencer no futuro, ele tem algo diferente na vida dele. Este era Moisés. Esse mesmo Moisés, segundo o próprio Estevão, agora em Atos, no capítulo 7, verso de número 22, esse mesmo Moisés, Estevão diz que ele era educado. E a educação aqui não é moralista, não é moral. A educação, ela é analítica, porque o Egito antigo possuía muitas faculdades. Ciências que nós conhecemos hoje, como por exemplo a anatomia, o Egito antigo conhecia. Tanto que eles faziam ali o processo de mumificação. Tiravam os órgãos internos, colocavam em vasos separados, eles sabiam as funções de cada órgão, sabia para que servia o cérebro, eles sabiam para tudo isso. O que é isso? Anatomia. O que é isso? A ciência. E Moisés, ele era entendido nisso. O Egito antigo sabia, por exemplo, de engenharia civil, ele conhecia os cálculos matemáticos para se construir monumentos que estão aí até hoje, como as pirâmides, as esfinges, etc. Coisa que usamos hoje, os egípcios já usavam lá atrás. E Moisés era instruído em todas as academias do Egito. Logo, quando Moisés, no bate-papo com Deus, em Êxodo, capítulo de número 4, verso de número 10, ali ele fala que não sabe falar, é inteiramente uma desculpa. Porque tenta imaginar um cara do calibre de Moisés, militar, embaixador político, representante de Faraó, doutor em todas as ciências do Egito, ele vira para Deus e diz assim, eu não sei falar. É desculpa. Ele está fugindo da obrigação. Este mesmo Moisés, antes de ser um homem de fé, ele cria não só uma, como essa desculpa que eu acabei de falar, ele cria outras. Êxodo capítulo de número 3, verso de número 11. Moisés cria uma desculpa dizendo que ele possuía limitações. Deus fala a Moisés, eu te escolhi, você vai voltar para o Egito e você vai tirar o povo meu que está preso como cativo escravo lá. Esse povo está chorando, está lamentando, eu quero que você tire eles de lá. Você é o cara que eu escolhi, que eu preparei para este momento. Aí Moisés então cria desculpa em Êxodo 3, verso de número 11, dizendo, eu tenho limitações. Sabe, Deus, eu não posso agora. Estou terminando aí um curso ferrado, paguei muito caro. Ou eu não consigo, eu sou manco de uma perna. Ou, Senhor, a minha mão me impossibilita. Ou os cílios dos meus olhos estão doendo nesta hora. O meu nervo ciático, então, Deus, só o Senhor para ter misericórdia. Eu não posso. Fui à pedicure, encravei uma unha, inflamou. Ou coisas do tipo. Ele diz que tem limitações. Ele não pode. Aí quando nós vamos para Êxodo, capítulo de número 4, verso de número 1, este homem que até então consideramos como homem de fé, ele agora vem e diz, Senhor, em Êxodo 4:1, eu não posso ir lá não, o povo não acredita em mim não, porque o povo é escravo, e eu estava no palácio,
Eu dava ordem, o povo estava trabalhando. Eu estava sendo abanado para espantar as moscas e o calor. E eles estavam lá sem água. Eles trabalhavam de dia e de noite. Eu tinha comida, reveria, eu podia nadar. Tinha gente até para me dar banho. Eu abria os braços assim e vinha gente para me dar banho. Agora, o senhor quer que eu vou lá falar para esse povo que eu vou libertar eles? Eles não vão acreditar em mim, não. Em Êxodo 4, verso de número 10, ele diz para Deus: Deus, eu não sei falar. E aí é onde Deus tem que repreendê-lo. Quem é que fez a boca do homem? O surdo, o mudo, o cego, o que vê? Não sou eu o Senhor? Deus tem que repreendê-lo. E depois, este mesmo Moisés, mesmo depois da repreensão, ele tem a audácia de virar para Deus e falou o seguinte: ó Deus, o teu papo é da hora, bonito, sabe, vai funcionar. Mas chama quem o Senhor tem que chamar. Êxodo 4:13. Envia quem o Senhor tem que enviar. Eu não sou o cara certo para isso, não. Esse era Moisés. Antes de ser um cara de fé. Antes de ser um homem de fé. Um homem letrado. Um homem douto. Um homem cheio de potencialidades, que não acreditou que poderia fazer o que Deus estava mandando ele fazer. Hoje sim, o chamamos de fé, porque depois ele vai. Até então, ele não era esse homem desse calibre que nós conhecemos. A grande pergunta então é: por que Moisés é considerado um homem de fé? E a resposta está em Hebreus capítulo de número 11, verso de número 23 até o verso de número 29, que nós já fizemos menção. E a grande primeira resposta eu encontro no verso de número 24, quando Moisés, ele pode ser chamado de homem de fé, porque ele recusou-se ser chamado filho de Faraó. No verso de número 24 está escrito: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. A expressão filho da filha de Faraó é a mesma coisa de dizer que Moisés era filho de Faraó. E dizer que alguém era filho de Faraó era a mesma coisa de dizer que ele era filho do Egito, pois o representante do Egito era o Faraó. Quem é o Egito? Faraó. E quem é Faraó? O Egito. E uma coisa é a mesma coisa em relação a outra. Então dizer que Moisés, ele era filho da filha de Faraó, é dizer que ele era filho de Faraó, ou dizer que ele era filho do Egito. Mas quando olhamos para Moisés e vemos que ele recusou ser chamado de filho do Egito, isso pode significar muitas coisas. E dentre as coisas que isso pode significar, acredito que recusar ser filho do Egito é recusar ser cúmplice de um governo opressor. Porque assim como a Grécia, a Síria, Babilônia, Roma, todos esses reinos são iguais ao Egito. Reinos opressores, reinos dominadores de outros reinos. Inclusive o próprio Egito dominou o povo de Israel, o povo de Moisés. Então quando Moisés recusa-se ser filho do Egito, ele também está dizendo: eu não vou ser cúmplice da maldade, não vou ser cúmplice da corrupção, eu não vou ter sangue inocente em minhas mãos. Recusar ser chamado de filho de Faraó é também recusar possuir as características do Egito, pois quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que o Egito, ele é a tipificação deste mundo. Quando olhamos para Israel, a história de Israel é literal. Israel estava no Egito, nós não.
Por isso que o Egito significa mundo. Então Israel estava no Egito, nós estávamos no mundo. Israel estava perdido, Israel estava escravo no Egito. Nós estávamos perdidos, escravos no mundo. A peregrinação no deserto é a trajetória da vida. Chegar em Canaã é o nosso destino como cristãos. A Nova Jerusalém, é para isso que nós estamos andando e caminhando, para chegar na Nova Jerusalém. Então, quando falamos da história real do povo de Israel, nós podemos contextualizar para nós. Logo, ser filho de Faraó, ou recusar ser filho de Faraó, é a mesma coisa de que recusar as características do mundo, do Egito. E João, o apóstolo, ele nos dá um recado. Na sua primeira carta, no capítulo de número 2, verso de número 15, verso de número 16, João, ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Poderíamos substituir a expressão mundo para Egito. Por que João não fala Egito? Porque ele está falando para a igreja, está falando para gentil. Mas o Egito é sinônimo do mundo. E o que há no mundo? Concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? Eu chamo concupiscência da carne de prazeres anárquicos. É quando eu não reconheço nenhuma autoridade e faço o que bem entender, do jeito que bem entender, quando bem entender, porque ninguém manda em mim, porque o corpo é meu, porque a vida é minha, e eu faço o que quero e falo o que quero, e não mando recado e não estou nem aí para ninguém. Prazeres anárquicos. É o abuso do prazer, concupiscência da carne. Concupiscência dos olhos, eu já chamo isso de ostentação. É quando a ostentação, a riqueza, o dinheiro tomou conta de mim de uma tal forma que eu não consigo mais viver no campo do nós, eu passo a viver no campo do eu. Eu não consigo mais perceber o outro que clama, o outro que não tem arroz para comer, o outro que não tem um café para comer, o outro que não tem centavos para comer um pão, porque eu vivo no meu mundo, porque eu vivo só dentro de mim, porque eu só tenho para mim, e eu ostento e coloco foto, e tiro e coloco lá, faça isso, aposta naquilo, vai ali outro, sendo que eu me esqueço daqueles que precisam. Tenho 3, 4 carros, cada um valendo 200 mil, e eu não me preocupo com aqueles que não conseguem nem o dinheiro da condução. Isso é ostentação, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Já diz respeito quando eu me coloco no lugar de Deus. Eu acho que sou Deus. Eu acho que tenho o direito como Deus. E eu começo a subjugar pessoas. E eu começo a oprimir pessoas. E eu sou absolutista, eu sou ditatorial. E eu reprimo. Eu vou provocar opressão. É a soberba da vida. Eu achar que sou melhor. Eu achar que sou superior. E eu começo a mandar e a desmandar, a controlar, a manipular pessoas. Soberba da vida porque eu tenho a síndrome de Deus. Então não ameis o mundo. Não ameis o Egito, porque o que há no mundo não provém de Deus. E Moisés é um homem de fé, por quê? Porque ele recusou tudo isso que está no mundo, tudo isso que está no Egito. Isso é tão verdade que o próprio escritor de Hebreus escreve, no capítulo 11, verso 25 e verso de número 26. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo. O qual que era a riqueza de Moisés? Ser envergonhado. Vitupério é envergonhar. Ter o vitupério de Cristo. Qual que é a riqueza tua, Moisés? É eu passar a vergonha que Jesus passou. Essa é a riqueza de Moisés.
passar a vergonha que Cristo passou, do que os tesouros, os prazeres desenfreados, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pois como escreveu Paulo, se esperamos Deus somente para esta vida, somos os mais miseráveis dos homens. É o que escreveu meu amigo Paulinho. Por que Moisés é um homem de fé? Porque Moisés celebrou a Páscoa. Verso de número 28. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Celebrar a Páscoa, acredito eu que é acreditar no sacrifício de um inocente, que este sacrifício desse inocente pagará a dívida que eu contraí. Eu tenho uma dívida impagável, uma dívida incalculável, uma dívida que foge da minha alçada. Então, um inocente se prontifica a pagar esta dívida. Eu não sei quem é este inocente, eu nunca o vi, mas ele paga a minha dívida. Então, celebrar a Páscoa é acreditar que este inocente está pagando a minha dívida. Celebrar a Páscoa é acreditar que o sacrifício deste inocente não só paga a minha dívida, como me livra dos espíritos malignos. No caso literal de Moisés, era o espírito da morte. Celebrar a Páscoa era acreditar que aquele sacrifício, que aquele inocente, que aquele sangue daquele inocente iria livrá-lo do espírito da morte. Se formos então contextualizar, é mais ou menos assim: Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, homem inocente, se prontificou a pagar a minha dívida, e não só se prontificou a pagar a minha dívida, eu não o vi, eu nunca apertei a mão dele, mas ele se prontificou, e eu acredito no sacrifício dele, e não só acredito no sacrifício dele que me perdoa, mas também acredito que o sacrifício dele me cobre com seu sangue e me livra de todo e qualquer espírito maligno. Isso é celebrar a Páscoa. E tanto uma coisa quanto a outra é acreditar no invisível. Porque quando eu olho para Moisés não entendia muito bem essa questão de sangue. Por que tem que ter sangue? Para ter remissão do pecado, para ter proteção. Ele não sabia que Jesus viria para morrer por os nossos pecados. Ele não tinha a noção da cristologia. Moisés, mesmo sendo douto e entendido, ele não estudou numa faculdade teológica para aprender cristologia ou angelologia e entender que tinha um espírito da morte. Ele não sabia o que era espírito da morte. E havia a morte. Ele mesmo assim, não tendo ciência de determinadas coisas espirituais, ainda assim, ele acredita no invisível. Por isso, Moisés é um homem de fé. Porque quando olhamos para Hebreus capítulo 11, verso de número 1, a fé é o quê? O firme fundamento daquilo que você não vê, mas você espera. Você acredita, você confia. Isso é fé. Por que Moisés ele é um homem de fé? Moisés é um homem de fé porque ele atravessou o mar. Verso de número 29. Pela fé, passaram o mar vermelho como por terra seca. O que intentando os egípcios se afogaram. Então eu fiquei pensando o que poderia ser atravessar o mar para mim e para você. E acredito que atravessar o mar é uma parceria entre Deus e um homem de fé. A parceria entre Deus e uma mulher de fé. Porque Deus, de fato, não precisa de nada e não precisa de ninguém. Mas existe um mistério em Deus que é trabalhar em cooperação.
Então existe um Moisés, que representa cada um de nós, que está diante do mar das dificuldades e circunstâncias das coisas da vida, da nossa particularidade, da nossa subjetividade. O mar é isso, as nossas dificuldades, e cada um de nós somos o Moisés. E Deus está do nosso lado, só olhando para nós, para ver se teremos um posicionamento, uma posição, uma atitude de fé. E às vezes estamos clamando a Deus como Moisés está clamando a Deus. E quando nós vamos para este fato, o Êxodo 3, do Êxodo 14, nós vamos ver que Deus vira para Moisés e diz assim: Moisés, por que tu está clamando a mim? O que é que tu tem na tua mão? E aí nós vamos ver que Moisés responde: eu tenho um cajado. Agora, Moisés, você lembra que lá em Êxodo, no capítulo de número 3, Êxodo capítulo de número 4, eu falei para você que com este cajado você faria os meus sinais? Ah, é verdade, Deus, o Senhor falou realmente. Então estenda o cajado sobre o mar, sobre a circunstância da vida, sobre a dificuldade da vida. E quando falamos de cajado, eu entendo que cajado, ele é um instrumento de trabalho de Moisés. Vamos lá. Qual que é o instrumento de trabalho de um médico? Um bisturi, talvez uma pequena furadeira e outras coisas mais. Cada profissão tem um instrumento de trabalho. Qual que era o instrumento de trabalho de Moisés? O cajado. E aí então você encontra Eliseu. E Eliseu então ele encontra uma mulher. E essa mulher fala assim para ele: eu te pedi um filho. E Eliseu diz: não. Pois é, eu não te pedi. Tu deu uma profetada. Fiquei grávida. E agora o meu filho nasceu. E agora o meu filho morreu. Antes, melhor, eu não ter tido o meu filho. Quem mandou você profetizar sobre a minha vida? Por isso, cuidado em lançar profecia sobre a vida de alguém. Você será o culpado depois. Toma cuidado. Aí Eliseu, então preocupado, chama o servo dele, o discípulo dele, fala o seguinte: ó, isso aqui é meu cajado. Tu vai correndo, pega o jumento, vai correndo, chega lá na casa, pega o cajado e coloca em cima da criança. A criança vai ressuscitar. Aí vai o servo de Eliseu, com o cajado. E Eliseu coloca lá o cajado em cima da criança. E a criança nada. Aí então o servo pega o cajado, dá um beijinho, coloca de novo, nada. O servo pega o cajado, ora, Senhor tem misericórdia, coloca em cima de novo. E o moleque nada, não ressuscita. E o moleque volta, e nisso Eliseu está indo em direção. Ele se encontra no meio do caminho. Por que tu está aqui? Porque não deu certo não. Não deu certo porque a ferramenta de trabalho de Eliseu não era de Moisés. A ferramenta de trabalho de Moisés era o cajado. Só que Eliseu, ele recebeu a porção dobrada de Moisés ou de Elias? De Elias. E como é que foi que Elias ressuscitou a criança? Se deitando nela, passando o calor humano, passando o óleo, passando a vida. E já que eu tenho a porção dobrada de Elias e não de Moisés, a ferramenta de trabalho é outra. Então não devo usar o cajado. E aí Eliseu entendeu, e Eliseu fez que nem o seu mestre, e aí deu certo. O moleque ressuscitou. O que eu quero dizer com isso, irmão? Quem é que não está em circunstância, em dificuldade na vida? Quem? Adianta tu falar para mim: pastor, eu estou passando por um processo. Eu te digo: quem não está? Ou tu acha que só tu sofre? Enganado, sabe de nada, inocente. Só que Deus deu para cada um de nós talentos e dons. Qual é o instrumento de trabalho que está na tua mão, que Deus confiou a você, que você pode usar para que esse mar ele abra? É cortar cabelo, é fazer unha, é fazer bolo, é fazer doce, é cozinhar, é fazer arroz, fazer marmita, é colocar no iFood, é dar aula, é fazer o quê? Então para de clamar e começa a usar o que Deus colocou na tua mão, que é diferente de mim. Não vai adiantar nem eu orar por você. A ferramenta já está na tua mão. Usa. O mar vai se abrir. A ferramenta de trabalho tua é diferente da minha. Não vai dar certo. Eu querer fazer alguma coisa na tua vida não vai dar certo.
é você que tem que usar. Por isso que atravessar o mar é uma companhia, é uma união entre Deus e um homem de fé que sabe usar o instrumento de trabalho. Isso é atravessar o mar. O que é atravessar o mar? Acredito que atravessar o mar é encontrar uma possibilidade, uma saída onde não havia saída. O que é atravessar o mar? Atravessar o mar é você fazer um feito grandioso, um ato de fé com reconhecimento de que não foi você. Vou repetir. Atravessar o mar é fazer um feito grandioso pela fé, entendendo que não foi você. Foi Deus. Foi Deus. Você entende que você foi um instrumento usado por Deus para que aquilo acontecesse. Você entende isso. Por isso Moisés é um homem de fé. Então, na história da vida real de cada um de nós, eu espero que aquilo que foi escrito acerca de mim, acerca de você, para a posteridade é que pela fé, sobre a fé, você fez isso, você fez aquilo outro. Eu oro para que nós sejamos filhos de fé, para que nós sejamos pais na fé, para que venhamos gerar pessoas com fé, para que venhamos fazer a diferença em fé. É para isso que eu oro. Que Deus vos abençoe.